Olá, alunos do terceiro ano. Vamos agora, então, resolver a última parte do PET, volume 6, semanas 3 e 4. Vai falar agora sobre eletroímãs. Ela vai juntar eletricidade com magnetismo. Então, aqui na primeira questão, ele fala que duas espiras circulares concêntricas e coplanares de raios R1 e R2, sendo R1 igual a 2R2, 2/5 de R2, né? Então, vamos tirar esse dado aqui, que é muito importante. O R1 é igual a 2/5 de R2. E vamos fazer o esqueminha das espiras. Eu gosto muito de trabalhar o visual, eu gosto muito de enxergar o que a gente está fazendo. Então, vocês façam de contas que isso são duas espiras, não reparem no desenho, que eu sou péssima em desenho, ainda mais quando é no computador. Então, elas têm o mesmo centro, são concêntricas, uma tem raio R1 e a azul tem raio R2. Então, percorridas respectivamente por correntes I1 e I2. Então, uma está sendo percorrida por uma corrente I1, que tem R1, e a outra por um que tem I2. Por que eu não coloquei as duas indicadores de corrente no mesmo sentido? Vocês já vão ver já. O campo magnético resultante no centro da espira é nulo. Então, quer dizer, um vem para um lado, o outro vem para o outro. E eles se anulam. Então, se ele é nulo, isso quer dizer que o campo magnético de um é igualzinho ao campo magnético do outro, só que em sentidos contrários. A razão entre as correntes I1 e I2, então ele quer a razão entre I1 e I2, é igual a. Então, vamos lá. Eu sei que campo magnético é o μ0, a permissividade, vezes a corrente, dividido pelo diâmetro, 2 vezes o raio da espira. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou escrever isso para as duas espiras e vou igualar. Quando eu igualo, esse μ0 com o 2, eu posso cortar, porque ele está igual dos dois lados. E eu vou ficar que a corrente 1 dividido pelo raio 1 é igual a corrente 2 dividido pelo raio 2. Mas eu não quero razão e 1 sobre 2, então eu passo esse 2 para o lado de cá e passo esse R1 para o lado de lá. E aí, então, eu substituo o R1 por 2R2 dividido por 5. Aí eu corto de novo, R2 embaixo, R2 em cima, a gente passa o facão e a gente fica aí que essa relação é 2/5. Só que não tem fração aqui. Então, eu vou achar 2/5, eu dividindo 2 por 5, eu acho 0,4. Então, é a letra A, 0,4. E não tem unidade, porque eu dividi ampere por ampere, cancelou. Na 2, ele fala que um fio é percorrido por uma corrente elétrica, como mostra a figura. Bem mal feita essa figura, por sinal. A direção e o sentido do campo magnético criado pela corrente nos pontos A e B indicados são respectivamente. Bom, então aqui ó, tem a regra da mão direita. Sempre o eletromagnetismo usa a mão direita. Então você põe a mão direita lá, o dedão no sentido da corrente elétrica. Geralmente a gente é essa seta vermelha aqui. Então o que vai acontecer? Ele vai entrar no B, então quando está entrando, a gente faz um xizinho e vai sair no A. Então, uma bolinha com pontinho. É como você imagina uma seta, uma flecha. Quando a flecha vem, você vê o quê? Você vê a pontinha dela. E quando ela está indo embora, você vê o quê? O penachinho atrás dela. Então, aqui está entrando no plano, aqui está saindo do plano. Então, ele fala aí, nos pontos A e B indicados são respectivamente. Então, não é perpendicular ao fio, né? Ela é uma direção ortogonal, não é perpendicular. Ela está paralela ao fio e no sentido contrário
da corrente, não, ela está perpendicular ao fio. No A, ela está saindo, né, saindo da folha, aqui, ó, pontinho. E no B, ela está entrando na folha. Então, perpendicular ao fio, saindo da folha, perpendicular ao fio e penetrando nessa folha. Alternativa B. Na 3, uma bobina em formato de solenoide é obtida enrolando-se um fio de forma helicoidal e é percorrida por uma corrente elétrica contínua no sentido indicado, como ilustra a figura. Então, tá aqui, ó. A corrente está entrando aqui e está fazendo as voltinhas aí até sair aqui. Então, ele fala, desenhe as linhas de força do campo magnético. Então, para mim desenhar a linha de força, eu tenho que imaginar lá a mãozinha direita de novo. No caso aqui, está descendo aqui, a mão, qual é o sentido do campo elétrico, então? Você vai com a mão direita, seguindo aí, ó. Saindo, ele está como se estivesse entrando para dentro ali, ó. Tá vendo? Ele está entrando aí. Então, para desenhar bonitinho, com as voltinhas, eu não desenhei, não. Eu catei um desenho aí da internet, assim, ó. Tá vendo? É desse jeito. Esse de dentro a gente até faz, mas esses de fora aqui é muito para mim e eu não tenho tempo para... Se eu dedicasse, até desenhava, tá, gente? Mas eu não tô com tempo, não. Aí na letra B ele fala, qual o número de voltas do fio? Então aí a gente tem que contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O fio deu 7 voltas aí. Então é só contar e escrever 7 voltas. Calcule o valor do campo magnético, agora ele quer o campo magnético B, gerado pela bobina, se ele tivesse o fio enrolado 100 vezes o número inicial de voltas. Então, o N, o número de voltas, é 7 vezes 100, é 700, porque não é 100 vezes, é 100 vezes o número inicial. Então, são 700. E sendo o comprimento da bobina 38 centímetros. Então, o comprimento L é 38 centímetros. Já vou passar isso para metro, né? Porque, gente, eu conheço unidade do Sistema Internacional. Então, 0,38 metros. E a corrente no fio, 2,5 amperes. Então, o I é 2,5 amperes, a intensidade de corrente elétrica. Então, vamos lá. A formulinha do campo magnético. μ0, I vezes N sobre L, quer dizer, a permissividade do campo, intensidade de corrente, número de voltas, número de anéisinhos que fez aí a hélice, dividido pelo comprimento. Então, esse μ0 que está aí na apostila, geralmente ele vai ser dado, mas aí não deu. É 4π vezes 10 a menos 7 teslas vezes metro dividido por ampere. Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, essas constantes são tudo de bom na vida da gente. Por quê? Quando eles dão a constante e dão a unidade, eu posso ter esquecido a fórmula, eu tiro a fórmula pela unidade da constante, porque eu sei que campo magnético é em Tesla. Então, se a constante é Tesla vezes metro, quer dizer que eu tenho que dividir por alguma coisa que seja em metro para matar esse metro daí. E se é dividido por ampere, então eu tenho que multiplicar pelo que tem como unidade o ampere para mim poder tirar esse ampere daqui. Então, geralmente, quantidade com constantes vão multiplicadas. E eu chego nessa fórmula aí, facinho. Então, substituindo aí na fórmula, sem muita conversa, né? Que eu converso demais, 4π 10 a menos 7 vezes 2,5, que é a intensidade corrente, vezes 700, que é o número de volts, dividido por 0,38. Então, fazendo as continhas aqui em cima, 4 vezes 2,5 é 10. 10 vezes 700 é a mesma coisa que 7 vezes 10 ao cubo. Então, eu pus aqui, ó, 7π vezes 10 ao cubo, mas tenho 10 a menos 7 aqui, então aqui vai ser 10 a menos 4. Vai ficar 18 dividido por 0,38, 18,42π vezes 10 a menos 4. Agora, se você não quiser deixar com π,
você pode multiplicar por 3,14. Aí você vai achar 57,84 vezes 10 a menos 4 teslas. A4. Um solenoide de extremidades A e B é percorrido por uma corrente elétrica I, conforme mostra a figura ao lado. Com base nas informações na figura, assinale analisando as seguintes afirmativas como verdadeira V ou falsa F. Então, aqui, ó, de novo a mãozinha lá, dedão da mão direita, no sentido da corrente, para ver como é que está esse campo aí dentro dessa solenoide. Aí eu vou ver que o campo está nesse sentido, vem do B para o A. As linhas do campo magnético, elas saem do infinito ou do norte e se dirigem para o sul. Então, eu sei que o A vai ser norte, então elas saem do norte e entram no sul, tá vendo? Então, ele fala na letra A, A é norte magnético da solenoide. Verdade, né? Então, onde ela está saindo é norte, onde ela está entrando é sul. B, uma bússola colocada junto à extremidade B sobre o eixo da solenoide. Então, se ela está colocada aqui no B, no sul, terá o sul magnético próximo de B. Não, o que vai ficar próximo de B vai ser o norte, porque os opostos é que se atraem. Isso é falso. C. As linhas de indução do campo magnético dentro do solenoide são retas, igualmente espaçadas entre si. Verdade, gente. Dentro do solenoide, o campo magnético é uniforme. Na 5. O fio de cobre contido no plano do papel transporta uma corrente elétrica I, uma carga mais Q, é levada paralelamente e no mesmo sentido da corrente, com velocidade v em relação ao fio. Desconsiderando a aceleração da gravidade, é correto afirmar que a carga mais Q. O que vai acontecer com ela? Então, primeiro, eu tenho que ver cadê o campo magnético disso aqui. Cadê a mãozinha lá de novo que eu tirei lá do site Quero Bolsa? Aqui, ó. Corrente aqui, eu vou ter um campo entrando aqui e saindo em cima. Descobri o campo? Aí eu vou para a regra do tapa. Aqui, ó. A velocidade para cá, perpendicular aqui, ó. Mão direita também. Então, o campo está saindo, você vai pôr o dedão no sentido da velocidade, os 4 dedos para baixo, né, saindo do papel, e vai ver para onde está apontando a palma da mão, a regra do tapa, porque é como se você desse um tapa. Então, você vai ver que o tapa aqui, ó, vai ficar, porque aqui é como se você vira um pouquinho, dá uma viradinha de 90 graus aí, que você dá para entender certinho, né? Você vê, o tapa vai jogar, vai ter uma força, a força magnética vai ser para cima. Então, ela vai ser atraída pelo fio letra D. Então, é isso. Com isso, a gente concluiu aí o PET 6. Semana que vem, a gente já começa no PET 7. Até lá. E o 7 é o último, hein? Te espero no próximo PET.